Olá, estamos hoje aqui com mais uma aula de matemática, onde começaremos uma nova sequência de videoaulas, onde abordaremos o assunto equações do segundo grau. Nós estamos no 9º ano e essa matéria equações do segundo grau, ela é uma matéria importante deste ano. Talvez a principal matéria a ser vista durante todo o ano são as equações do segundo grau. Mas o que é uma equação? Em séries anteriores, vocês viram equações do primeiro grau. E o que é uma equação? Uma equação é uma expressão matemática que envolve operações como adição, subtração, multiplicação ou divisão e uma igualdade entre valores. Até o 8º ano, vocês viram as equações chamadas equações do primeiro grau. Equações do tipo ax mais b igual a 0. Onde o x é a incógnita e a e b são coeficientes. Equações que podem representar situações do tipo: a soma de dois números consecutivos é igual a 15. Quais são esses números? Poderíamos representar esse problema: dois números consecutivos, o número x adicionado ao consecutivo dele, que seria x mais uma unidade. Então, dois números consecutivos, o número x e o número x mais 1. A soma de dois números consecutivos é igual a 15. Então, a equação é a linguagem que a matemática usa para resolver e representar situações, problemas, até mesmo do nosso cotidiano. Essa equação aqui eu poderia reduzi-la a uma equação do tipo ax mais b igual a 0. Eu teria x mais x mais 1 menos 15 é igual a 0. X mais x, 2x. 1 menos 15 vai dar menos 14. Isso tudo vale 0. Temos aqui uma equação do primeiro grau, onde os coeficientes a e b, a é o 2 e o b é menos 14, são chamados de coeficientes. E o x é o que nós chamamos de incógnita. Então aqui eu estou revendo com vocês uma equação do primeiro grau. Essa equação ela pode ser resolvida, ela pode ser desenvolvida. Nós podemos simplificar essa equação. Nós poderíamos chegar aqui e dividir toda a equação por 2. Eu passaria a ter uma equação do tipo x menos 7 igual a 0. Onde o coeficiente do x é 1 e o menos 7 corresponde ao b. O b vale menos 7. Podemos também resolver essa equação. Basta passar o menos 7 para o outro lado com a operação inversa. A operação inversa da subtração é a adição. Então, x é igual a 7. Ou x é igual a 0 mais 7. X vale 7. Chegamos ao resultado da equação. Ou seja, a incógnita é 7. Então, eu tenho aqui 7. 7 mais 1, 8. 7 mais 8, 15. Então, as equações é a ferramenta que a matemática tem para solucionar problemas quando nós desconhecemos os seus valores. Geralmente representamos o número desconhecido, o valor desconhecido, o valor procurado pela letra x. Só que hoje não nos interessa nesse momento a equação do primeiro grau. A equação do primeiro grau vocês já sabem resolver, né? Já viram a resolução de equações do primeiro grau no 7º ano, no 8º ano. E hoje nós vamos abordar as equações do segundo grau. Então,
começaremos aqui com um problema. A área de um terreno retangular é 240 metros quadrados. Então, nós temos um terreno retangular cuja a área total é igual a 240 metros quadrados. Um dos lados excede o outro em 8 metros. Quais as medidas dos lados desse terreno? Ali nós temos algumas informações. A primeira é que a área é 240 metros. Ele informa também que um dos lados excede o outro em 8 metros. Ou seja, o maior tem 8 metros a mais que o menor. Mas eu não conheço a medida nem de um lado, nem do outro. Nós vamos representar a medida de um desses lados pela incógnita x, o valor desconhecido, o valor que nós estamos procurando. Então, eu vou chamar de x o menor lado. Um dos lados excede o outro em 8 metros, ou seja, o maior mede 8 metros a mais do que o menor. Se o menor mede x, o maior mede x mais 8. Então, nós estamos aqui começando a sistematizar o nosso problema, resolver esse problema. Está sendo falado aqui de área. A área de uma região retangular é calculada multiplicando-se comprimento vezes largura. A área é o comprimento vezes a largura. Comprimento vezes altura, nós podemos ter formas um pouco diferentes, mas que diz a mesma coisa. Comprimento vezes largura. Um terreno comprimento é a largura do terreno. Ou seja, o comprimento é x mais 8. A largura é x. A área é 240. Eu poderia dizer que o comprimento x mais 8 multiplicado pela largura, que é x, será igual a área 240. Nós estamos equacionando o problema que estava escrito em português. Ele poderia estar escrito em inglês, em russo, em japonês, em qualquer outra língua, que quando nós transformarmos para a linguagem matemática, teremos uma única linguagem. A matemática é uma linguagem universal. O que podemos fazer aqui? Propriedade distributiva da multiplicação. X vezes x, x ao quadrado. 8 vezes x, 8x é igual a 240. Ou seja, o valor de x, da largura desse terreno, elevado ao quadrado, mais 8 vezes a largura, será igual a 240. Nós temos aqui uma equação, uma igualdade entre valores, onde eu não conheço a incógnita x. Podemos passar esse 240 para o primeiro membro. Eu passo a ter x ao quadrado mais 8x menos 240 igual a 0. Portanto, chegamos aqui a o que nós chamamos de uma equação do segundo grau, escrita na sua forma reduzida. Eu tenho uma equação do segundo grau. Por que do segundo grau? Porque nós temos o expoente de grau 2. Toda equação em que o maior grau do expoente for 2 é chamada de equação do segundo grau. X ao quadrado mais 8x menos 240. Nós temos uma equação do segundo grau. Então, essa equação ela vai ter uma forma própria de nós resolvermos, de acharmos a solução dessa equação que será estudado em aulas futuras. Então, eu quero chamar a atenção aqui para alguns detalhes. Assim como na equação do primeiro grau, quando eu relembrei aqui a equação do primeiro grau, nós tínhamos aqui o que chamamos de coeficientes da equação, o 2, que multiplica o x, e o menos 14, que é o termo independente de x, coeficientes a e b. Uma equação do segundo grau também terá coeficientes. Nós podemos representar uma equação
através da seguinte fórmula. Chama-se equação do segundo grau. Chama-se equação do segundo grau a toda equação do tipo ax ao quadrado mais bx mais c. Do tipo ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Com a, b e c números reais. A, b e c são coeficientes reais. E o a nunca pode ser igual a zero. Com a, b e c, coeficientes reais. E a diferente de zero. Então, chama-se equação do segundo grau a toda equação do tipo ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Com a, b e c coeficientes reais e a diferente de zero. E x é a nossa incógnita. Então, uma equação do segundo grau ela tem essa característica. A, b e c são números reais e o x a incógnita procurada. Nós temos aqui, então, a equação que nós chamamos de equação completa. Uma equação com todos os termos a, b e c. Eu tenho o coeficiente a, b e c. Se nós retornarmos a essa equação aqui, o x ao quadrado mais 8x menos 240 igual a zero, nós sabemos que o coeficiente a é 1, porque aqui na frente do x ao quadrado existe 1. Nós não escrevemos 1x ao quadrado. Escrevemos apenas x elevado ao quadrado. O coeficiente b é 8 e o coeficiente c menos 240. Então, nós temos aqui um exemplo de uma equação do segundo grau. Poderemos ter também outros exemplos de equações do segundo grau. Eu poderia colocar uma equação do tipo b igual a 8, c igual a menos 240. Eu poderia ter aqui um outro tipo de equação do segundo grau. Por exemplo, 3x ao quadrado menos 5 igual a zero. Essa equação tem o a valendo 3. O b é o termo que está multiplicando o x. Nesse caso não existe. O b é zero. E o c é igual a menos 5. Posso ter um outro tipo de equação. 4x ao quadrado menos 3x igual a zero. Nesse caso, o a vale 4, o b vale menos 3 e nós não temos o termo sem x. Ou seja, esse termo ele é nulo, vale zero. Poderíamos ter uma outra equação do segundo grau. A equação do tipo x ao quadrado igual a zero. O que ocorre nessa equação? Esta equação, o a, ele vale 1. Vou repetir aqui essa equação. X ao quadrado igual a zero. O a vale 1, nós não temos o b e também não temos o c. Portanto, os valores de b e c são valores nulos. Vale zero. Então, nós temos aí algumas equações do segundo grau como exemplo. Então, para ser uma equação do segundo grau, obrigatoriamente tem que haver o expoente 2. E ele tem que ser o maior expoente. Por exemplo, x ao cubo mais 3x ao quadrado menos 2x. Aqui eu tenho um expoente 3. Essa equação não é do segundo grau. Ela será do terceiro.
O que determina o grau de uma equação é o seu maior expoente. Então, as equações do segundo grau têm como expoente máximo o expoente 2. Então, nós falamos aqui, né, do que é uma equação do segundo grau. Falamos a respeito do que constitui essa equação, os coeficientes e a incógnita. A incógnita ela é única, não pode ser o x, y, a, b, né? Geralmente a e b não usamos, mas usamos letras x, y, z. Em comum, usamos o x. A incógnita é o valor desconhecido, o valor que nós procuramos. E coloquei aqui alguns exemplos de equações. Equações do segundo grau. Essas equações elas podem ser classificadas como equações completas, ou equações incompletas. O que seria uma equação do segundo grau completa? Uma equação do segundo grau completa é uma equação do tipo ax² mais bx mais c igual a zero, com a, b e c números reais diferentes de zero. A, b e c são números reais diferentes de zero, ou seja, nenhum dos coeficientes pode ser zero. Então, uma equação para ser completa, ela tem que ter o coeficiente a, b e c diferente de zero. Então, com a, b e c pertencentes ao conjunto dos números reais asterisco. Ou seja, não pode ter um coeficiente igual a zero. Exemplos de equações completas. 2x² menos 3x mais 5 igual a zero. x² mais 13x menos 9 igual a zero. x² menos 3/5 de x mais raiz de 2 igual a zero. São exemplos de equações completas. Equações que possuem todos os coeficientes diferentes de zero. Já as equações incompletas são aquelas que possuem o coeficiente b ou c igual a zero. Então, as equações incompletas são equações do tipo ax² mais bx igual a zero, ou ax² mais c igual a zero, ou simplesmente ax² igual a zero. As incompletas, ou b ou c, precisam ser igual a zero, ou até ambos. Então, uma equação será incompleta quando ela possuir b ou c igual a zero. Então, para ser incompleta, o a tem que ser diferente de zero e b ou c igual a zero. Ou seja, o a não pode ser zero, b ou c precisam ser igual a zero. Ou seja, b igual a zero ou c igual a zero. Então, uma equação incompleta é uma equação que vai faltar o coeficiente c ou o coeficiente b. Como exemplos, eu poderia colocar aqui como incompletas, né? 2x² menos 16x vale zero. Uma equação incompleta. A equação 3x² menos 9 igual a zero. Uma equação incompleta. A equação
7x² igual a zero. Equação incompleta. Essa primeira temos o termo A e B. A segunda eu tenho o termo A e C. E a terceira só tem o coeficiente A e a incógnita x². Então nós temos aqui exemplos de equações incompletas. Equações do segundo grau que faltam o termo B ou o termo C. Então essa aula de hoje eu estive aqui apresentando a vocês o que é uma equação do segundo grau. Ou seja, toda equação da forma ax² mais bx mais c é igual a zero. É uma equação do segundo grau, uma equação que possui como grau máximo e obrigatoriamente o grau 2 na incógnita. Então toda equação que possui a incógnita x² é uma equação do segundo grau. Para ser uma equação tem que ter uma igualdade entre valores. E essas equações, elas geralmente são escritas na sua forma reduzida. E o que é uma forma reduzida? É quando nós colocamos todos os termos para o primeiro membro. Quando colocamos todos os termos para o primeiro membro, passamos a ter uma forma reduzida. Nós reduzimos a equação. Escrevemos de uma forma mais simples. Geralmente as equações de segundo grau são escritas na sua forma reduzida. Falei aqui também hoje sobre as equações completas e incompletas. Completas quando apresentam os três termos. Ax² mais bx mais c, onde A, B e C não podem ser iguais a zero. E as incompletas, o B ou o C valem zero. Ou seja, nós teremos equações em que B e C não aparecerão. A equação 2x² menos 16x igual a zero. Incompleta porque falta o termo C. Poderia colocar uma outra equação. Por exemplo, 5x² menos 13x. Não tem o termo C, então ela é incompleta. 3x² menos 9 igual a zero. Incompleta. Eu poderia escrever uma outra. Por exemplo, do mesmo tipo, 2x² mais 5 igual a zero. Eu tenho o termo, o coeficiente A e o coeficiente C. Não tenho o coeficiente com x elevado a 1. 7x² igual a zero, uma equação incompleta. Falta o termo B e o termo C. Ou seja, nesse caso, o A vale 7, o B vale 0 e o C vale 0. No caso anterior, eu tenho aqui o A vale 2, o B vale 0 e o C vale 5. No primeiro caso, o A vale 5, o B menos 13 e o C vale 0. Então são exemplos de equações incompletas. E aqui nós temos alguns exemplos de equações completas. Então por hoje é só. Falamos aqui sobre as equações do segundo grau. Falamos sobre os tipos de equações do segundo grau, completas e incompletas. Falamos sobre os coeficientes A, B e C. Espero que tenha esclarecido nesse assunto. Qualquer dúvida, reveja o vídeo, observe os detalhes e até a nossa próxima aula.